Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Café com Política. E o Café com Política é um projeto criado e fomentado pelo Sindileges, o Sindijus e a ANAF, que sentiram a necessidade de estreitar as relações com políticos, autoridades e outras entidades de classe e se imbuíram da missão de conversar com esses atores sobre temas que afetam os servidores públicos e toda a sociedade brasileira. E nessa edição do Café com Política, o tema principal é eleições do DF e estamos aqui reunindo candidatos ao governo, candidatos a deputado e candidatos também a senadores pelo Distrito Federal. Estamos aqui agora com a candidata Rosilene Correia, que é servidora pública aposentada e é candidata ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, Rosilene? Oi, tudo bem? Bom dia. Primeiro, agradecer pela oportunidade e parabenizar pela iniciativa do Café com Política. Eu tenho dito que o debate da política tornou-se obrigatório. Em tempos difíceis que nós estamos vivendo na política do nosso país, é preciso acabar com aquela história de que política não se discute e discutir bastante a política. Então, parabéns. Perfeito. E é justamente para isso que os servidores públicos têm se reunido e têm se imbuído dessa missão mesmo de discutir política e aproximar com os atores que estão aí à frente, que estão se candidatando aí aos cargos. Candidata, você foi diretora do Sindicato dos Professores do DF e sabe das dificuldades, dos problemas enfrentados pelas entidades e pelos servidores públicos. Qual a sua opinião sobre essa falta de mesa de negociação com os servidores públicos, com as entidades e por essa postura adotada pelo atual governo? Então, acho que nós estamos vivendo uma ditadura, né? Então isso permeia todas as relações, na verdade. Então, nós estamos vivendo no país um ataque à nossa democracia, o autoritarismo é o que prevalece e há uma tentativa de não reconhecimento do papel das entidades classistas. Inclusive, em alguns governos, a gente percebe que há uma tentativa de se relacionar diretamente com os trabalhadores, ignorando a nossa legitimidade. Mas isso não poderia ser diferente pelo perfil do atual governo, e isso vale para o governo federal e o governo local, no nosso caso, o Distrito Federal, também nisso, nessa dificuldade dessas relações. Mas é pela decisão de desvalorização mesmo, de ataque aos direitos trabalhistas. Nós estamos vivendo uma fase de reformas, que, na verdade, são reformas para retirar, para retrocessos, a gente nem pode chamar de reformas, né? Então, é isso, na verdade, a dificuldade toda, porque não há, da parte deles, nenhum interesse em avanços. Então, não reconhecem também a nossa legitimidade. E essa falta de mesa de negociação e a falta de diálogo com servidores públicos acarretou, inclusive, na falta de recomposição salarial. Os servidores públicos estão aí, algumas categorias, há mais de 6 anos, há mais de 8 anos, sem qualquer recomposição, sequer das perdas inflacionárias. Caso eleita senadora, qual será a sua postura em relação a essa falta de recomposição? Então, primeiro a gente precisa recuperar que isso é também uma característica, portanto, uma decisão política do atual governo. Nós estamos aí com um acúmulo de prejuízo, de perda de cerca de 30%, a média de 30%, servidores públicos federais e também, no nosso caso do GDF, é a mesma realidade. Nós estamos indo para 8 anos de salários congelados, em alguns casos federais, de 5, 6 anos. E isso é muito ruim para a economia do Distrito Federal, para a economia do país. Em se tratando aqui da economia do Distrito Federal, que nós temos a grande massa da classe trabalhadora aqui de servidores públicos, se nós estamos com salários congelados, nós estamos consumindo menos, então nós estamos empobrecendo toda a população, que na medida em que eu não posso consumir, eu estou lá comprometendo também o comércio local, enfim. E aí você causa desemprego com isso. Então, é uma decisão do governo de empobrecimento da classe trabalhadora. E aí é claro que nós precisamos pensar nisso num projeto como um todo. Por isso é importante a mudança do projeto que nós temos, que nós já tivemos governos anteriores, governo Lula e Dilma, de valorização do servidor público, porque valoriza-se e entende que é preciso fortalecer o Estado. Se você quer fortalecer o Estado e ter políticas públicas que atendam a população, você naturalmente vai valorizar esses servidores. Então, o que nós precisamos é dessa retomada, de restauração das carreiras, de recuperação do nosso poder de compra, portanto, é também revisar as nossas tabelas salariais.
Perfeito, excelente. Eu acho que a questão da valorização é o que mais pesa para os servidores públicos, porque à medida que você não valoriza a categoria, não recompõe salários, você prejudica toda a sociedade brasileira, inclusive... Compromete o serviço prestado lá na ponta, que é o que realmente conta para quem governa, deveria ter isso como primeira meta. Perfeito. Mas não é o que nós estamos vivendo. Exatamente isso. E outra proposta que veio também, talvez, camuflada como um benefício social, mas que, na verdade, nas entrelinhas traz muitos prejuízos, que está ainda em tramitação, é a PEC 32, que ainda assombra muito os servidores públicos, e aí, com o próximo governo, talvez venha assombrar novamente, venha trazer prejuízos. Qual a sua opinião sobre essa proposta que trata que é a reforma administrativa para os servidores públicos, enfim, e para a administração? Olha, primeiro reconhecer aqui a importância, e acho que ficou assim mais do que comprovado para todos os servidores, a importância de estar organizado a partir das suas entidades classistas. Inclusive, parabenizar as entidades aqui responsáveis pelo Café com Política, da atuação que teve. Nós tivemos uma fortíssima atuação também, servidores de modo geral, do Brasil inteiro, ocupamos aqui a nossa capital nessa briga, essa disputa, e até o momento nós vencemos, mas sabemos que é um projeto que só está guardado, que a intenção e o perfil do atual governo é de colocar em prática, porque o que tem se feito é o desmonte do Estado. Então, nós precisamos, sabemos que nós temos que manter essa organização, mas que também precisamos mudar a política do país, que a nossa garantia maior é de termos chances, porque uma reforma administrativa, pensar modernizar a gestão, pensar numa gestão mais eficaz, passa muito por o inverso do que se propõe ali. Você precisa fortalecer essas carreiras, você precisa ampliar o serviço, você precisa modernizar, precisa ter tecnologia digital nas nossas estruturas, e a PEC ela vem exatamente na contramão, inclusive atacando a nossa estabilidade e direitos adquiridos. Então, a senadora, com certeza, atuará fortemente para não deixar que aquele projeto saia de onde está, pelo contrário, que ele vá para o lixo definitivamente. Mas sabemos que, para isso, trabalhadores e trabalhadoras precisam ter a sua organização, saber que a luta vai continuar, independente de governo. Esse é o papel das nossas entidades e da classe trabalhadora. Mas é isso, o meu papel será porque vai para além da defesa do servidor e da servidora, mas é a defesa do Estado brasileiro. Defendendo o Estado, automaticamente a gente começa essa defesa pelos seus servidores, que é quem presta esse serviço à população, e não podemos permitir que a população sofra mais danos ainda. Perfeito. Candidata, excelente a sua fala. E mais uma pergunta. Quais são suas propostas para a sociedade como um todo? A gente falou muito dos servidores públicos, que é uma categoria da sociedade, mas para a sociedade como um todo, quais são as suas propostas? Bom, primeiro, pensar uma nação é pensar essa nação estruturada com bons serviços que possa, de fato, atender a sociedade, né, essa população de modo geral. Mas nós temos situações muito gritantes, assim, urgentes. Combater a fome no Brasil é algo urgente. Mas eu, professora, preciso dizer que não abrirei mão de ter como bandeira central a defesa da educação pública, com mais investimentos, fazer a disputa de orçamento, insistir muito para que a gente tenha, assim, uma reforma tributária justa no Brasil, para também poder estabelecermos aí um equilíbrio social, você ter uma justiça social de fato, e para isso precisa ter uma reforma tributária justa. Hoje o que nós temos é uma injustiça tributária. E aí, é claro, gente, saúde de qualidade, porque não dá para a gente continuar vendo pessoas pelas filas, sem atendimento. Mas é isso, nós precisamos de muito investimento, esse Brasil precisa voltar a caminhar, porque nós precisamos gerar emprego e renda. Então é tudo, sabe, assim, não dá nem para dizer para você assim, olha, é isso aqui, porque nós temos muitas urgências. Mas o que é mais urgente nesse momento, e nós estamos aqui falando das nossas condições de servidores públicos, então nós temos o emprego, estamos esse período todo sem reajuste, é empobrecimento, sim, somos trabalhadores, precisamos desse reconhecimento, mas precisamos nos lembrar também que nós temos cerca de 33 milhões de pessoas que passam fome. Então, isso tem que ser prioridade para todos nós. Então, com certeza, essa será a nossa meta central, junto com o presidente Lula, que é acabar com a fome no Brasil.
Perfeito. Muitíssimo obrigada por sua entrevista, pelas palavras. Rosilene Correia é candidata a senadora aqui do DF pelo Partido dos Trabalhadores. Ficamos agora com mais uma entrevista, excelente entrevista, e até a próxima. Tchau, tchau.